Olá, mulheres maravilhosas, sejam super bem-vindas ao programa Empreender Feminino. É um programa do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, que acontece todas as quintas-feiras, 8 horas do Brasil e 12 horas de Portugal. E hoje a gente tem aqui uma mulher excepcional, uma empreendedora fantástica, que vocês vão conhecer e admirar tanto quanto eu e Joana admiramos. Então, antes de eu passar a palavra para a nossa convidada querida Olga Gonçalves, eu vou chamar a minha queridíssima, que a gente faz juntas, né, esse programa, a Joana Patino, e ela fará a apresentação da Olga. Então, aproveitem bastante o programa, porque ele é extremamente rico. Ju, bom dia, querida. Bom E boa tarde dia, em boa Portugal. tarde, é verdade. Bom dia, boa tarde a todas. Para mim está sendo um orgulho estar aqui com a Olga e com a Rô, né? A Olga foi uma das primeiras embaixadoras do clube que eu conheci, né? Dentro das nossas reuniões. E desde o primeiro momento admirei a forma como essa praticidade, né, que você traz para a sua fala, para a sua vida, e eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa em ter que agir, né? E ter que fazer a coisa acontecer. E aí, quando a gente estava fazendo essa curadoria, né, de pessoas que poderiam vir aqui falar para nós, né, falar para todas essas mulheres maravilhosas que vão nos ouvir, a gente ficou pensando de qual seria a melhor pessoa para falar sobre mindset, né, para falar sobre esse tema que tem a ver com o nosso padrão de pensamento, né, e que impacta diretamente nas nossas ações. Portanto, ter isso que você disse aqui para a gente, tá tudo bem, né? Ter esse pensamento, né, conseguir organizar o seu pensamento para ter melhores ações, eu acho que não teria melhor pessoa para falar sobre isso do que você. Então, agora a fala é sua, tá? Mas eu queria que você começasse contando para as pessoas quem é Olga Gonçalves. Hum. Olá, obrigada, é um gosto estar aqui, é uma alegria mesmo estar aqui, poder partilhar de alguma forma a minha história, as minhas experiências, boas e más, algumas muito boas, algumas também não tão de sucesso. Isto de poder partilhar é algo que eu tenho presente mais nestes últimos anos, de forma a que os outros não cometessem, eu vou dizer assim, não cometessem os erros que eu cometi. Então, voltando lá atrás à menina que nasceu numa cidade no norte de Portugal, fui criada numa família católica com uma educação bastante rígida, com uma educação de que uma menina não faz isso, uma menina de bem não faz, uma menina de bem não se senta assim, uma menina de bem não come dessa forma, uma menina de bem não diz isto, uma menina de bem não quer isso, e eu queria ser uma menina de bem, como é óbvio, todo aquele conceito do que é que seria uma menina de bem. No meio disto eu fui tendo a minha rebeldia e uma das grandes paixões que eu tinha, o que eu encontrei pelo caminho era a matemática e queria ser professora de matemática, que era para poder ensinar aquilo que na altura os meninos não sabiam, no qual eu me incluía, e os miúdos também não sabiam, e as dificuldades que eles tinham, eu ia ser a heroína ali na vida deles, e quis muito e queria muito ter sido professora de matemática. Na altura, quando eu entrei para a universidade, nos anos 90, quem fosse para a engenharia poderia dar aulas de matemática, poderia dar aulas. Hoje não é bem assim, porque tem muitas mais disciplinas de pedagogia, mas na altura era. E, portanto, eu quando entrei para a engenharia, eu sou engenheira de formação, a minha licenciatura é engenheira, era com o intuito de dar aulas. Não era com o intuito de depois estar nas empresas. Acontece que eu não era a única pessoa em Portugal que queria entrar para a engenharia para dar aulas, havia várias, e eu comecei a achar que o dar aulas ia concorrer, e eu não gosto muito de concorrência, não gosto de competir por competir, e então decidi aí sim, que aqui no norte de Portugal há muita indústria, e eu fui logo colocada, candidatei-me sem grande esforço para diferentes empresas. Na altura fui colocada em 3 e selecionei 3. Eu estou a falar de uma altura em que
nos anos 90, quando eu terminei a minha licenciatura em 95, os engenheiros eram algo, e a minha licenciatura tem a ver com organização da produção e sistematização dos processos das empresas, das indústrias, era algo que precisavam e que tinha um impacto muito amplo. Hoje não é tanto assim, porque hoje há muitos engenheiros, mas na altura não havia e, portanto, na altura eu não tive dificuldade em encontrar uma posição numa empresa. Ao longo dos anos e durante 20 anos, aquilo que eu fiz foi sempre trabalhar com empresas na área do desenvolvimento dos negócios, sempre em áreas comerciais, em áreas técnico-comerciais, acompanhando o desenvolvimento de equipas também, quer a Europa, sobretudo a Inglaterra, nos primeiros anos, porque na altura era a Libra, ainda não tínhamos o euro, portanto a Inglaterra era um mercado que era muito apetecível para as empresas, e durante os primeiros 10 anos, eu diria, de 95 a 2005, trabalhei muito com o mercado inglês, e depois com espanhol, com italiano, com Marrocos, onde tive a oportunidade de estar durante quase 2 anos a desenvolver alguns projetos, também algumas passagens por Macau e Xangai, sempre a desenvolver negócios para as outras empresas e sempre a desenvolver, sempre na área da internacionalização e sempre com empresas têxteis, porque o forte aqui em Portugal era empresas têxteis. E este tem sido o meu percurso profissional. Paralelamente, e porque eu digo que sou muito engenheira e sou mesmo, sempre fui fazendo formações e pós-graduações e cursos superiores e mestrados que me fossem orientando na minha carreira, vou dizer assim, e nos desafios que eu fui sentindo. E assim, de uma forma assim profissional e muito breve, foi isto o que fiz. Até há 10 anos atrás, eu disse nos primeiros 20, há um momento, e tanto a Joana como a Rô sabem, há um momento da minha vida em que a minha vida muda totalmente, como o AVC do meu pai, em que nós somos 4 filhos, e eu sou a única que vivo aqui em Portugal de uma forma mais presente. Os meus 2 irmãos estão ausentes, um irmão estava muito mais presente no Brasil, agora nem tanto, mas na altura estava presente no Brasil, tenho um irmão em Inglaterra, e a minha irmã, estou a falar há 10 anos atrás, a minha irmã tinha tido um bebê, e portanto quando de repente o meu pai teve um AVC e precisa da família, aí eu achei que era a minha obrigação, para começar, também o fiz com muito gosto, não é? Mas era também a minha obrigação, e daí que comecei a pensar que já não queria estar fixa a uma empresa, já não queria estar fixa a um projeto, queria ser freelancer, queria ser um pouco projetos, mas mais pontuais, de 2, 3, 4 meses, algo que me desse liberdade. E aqui surge uma das primeiras palavras que eu me recordo que vem na minha cabeça desde miúda, que é ser livre, a liberdade, e que vai um pouco dentro ao clube Mulheres de Negócios, não é? Que é a liberdade, e depois que é a liberdade financeira, porque liberdade de pensamento, felizmente tenho-a, porque estou num país que me permite, a minha família também, apesar de educação rígida e católica, tínhamos liberdade de pensamento e de ação, mas isto da liberdade financeira é algo que é interessante e é algo que é vital para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas e negócios. Bacana. Olga, pelo que eu entendi, essa sua transição, né, aconteceu por um marco, né, que foi o que aconteceu pelo seu pai. Ali foi um marco, né, em que você saiu de uma carreira, né, onde você tinha horários, onde você tinha uma coisa mais estruturada, para você fazer algo mais livre, que você tivesse autonomia, né? É correto pensar dessa forma, né? Sim. E aí, junto com isso, eu percebo que um valor muito importante para você é a liberdade, né? Acho que você encontrou esse valor importante de ser a liberdade, você fazer os teus horários, enfim. Eu tenho 2 perguntas para te fazer nesse sentido. Primeiro, como é que você se sentiu saindo de uma estrutura, não é, pronta para um empreender? Você foi empreender, foi em busca da liberdade, né? E aí era a Olga pela Olga, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda,
Quais são as características que você acredita que sejam importantes desenvolver em termos de mentalidade para se ir em busca daquilo que se deseja, para ir em busca do sucesso? Eu sei que você hoje é, de fato, uma mulher de sucesso, né? Embora a gente saiba que o sucesso ele é extremamente subjetivo, né? Mas as pessoas, de um modo geral, né, meninas, buscam, vão em busca, né, do sucesso. Então, primeiro a gente tem que ter dentro da gente a definição do que é sucesso para cada uma de nós, né? Então, seriam essas duas perguntas, né? Qual é a característica, que características você acredita ser nessa mentalidade que se deve ter para ir em busca do sucesso? Olha, respondendo à primeira pergunta, o que é que eu senti na altura? Medo. E não tenho vergonha de dizer. O que é que nós sentimos? Havia algo maior, e eu acredito que o algo maior, no meu caso, foi o ABC do meu pai, portanto, alguém que ficou totalmente dependente e que nós temos que ajustar a nossa vida a isso, não é? Mas o primeiro sentimento é medo. É medo porque, e como dizia bem, apesar de não ter sido a questão do horário, porque a questão do horário eu era flexível, mas havia um compromisso para com uma empresa e eu queria ser livre. Eu queria ser livre no sentido de eu vou trabalhar hoje, eu hoje se não vou, não tenho, eu sou livre de optar. E isto são opções. E, portanto, medo porque eu venho de uma situação de ter um salário para uma situação de que não tenho salário. E, portanto, a primeira coisa que eu fiz, não sou aventureira, mas a primeira coisa que eu fiz foi fazer as minhas contas, contar os meus tostões. Ok, eu em quanto tempo consigo, caso eu não tenha mais nenhum cliente, caso eu não tenha mais nenhum projeto, eu me aguento. E na altura, financeiramente, pronto, eu fiz uma análise de risco, não é? Que eu acho que é importante também fazermos. Eu pensei, bem, eu tenho aqui 2 anos, se eu não tiver income nenhum, eu tenho mais ou menos 2 anos que eu prevejo aqui poder aguentar-me, vou dizer assim. E depois, é medo porque eu estava numa área que já me sentia muito à vontade, medo tem a ver com o futuro, não é? E depois não vou dizer frustração, porque não foi frustração em nenhum momento, mas em alguns... talvez tristeza é um pouco a palavra, porque quando eu estava ali nos 38, 39 e quando eu estava no auge e quando eu só podia evoluir e quando tudo aquilo que eu previa numa fase de maturidade, de experiência profissional, porque estava ali a bater os 20 anos e eu poderia ter uma promoção e que era importante para mim, e eu poderia almejar algo maior, eu tinha que fazer um stop. E, portanto, também ali uma tristeza, porque algo pelo qual eu lutei durante 20 anos, e a educação que eu tive da minha mãe, e isso teve muito impacto. Nós, em termos de irmãos, somos 2 meninos e 2 meninas. A minha mãe, desde pequena, que apostou muito na nossa formação de meninas, para que as meninas não dependessem de um homem se viessem a casar, para que não dependessem. Portanto, logo desde o início, aprender a falar francês, porque na altura era o que aprendíamos, era francês, estou a falar há 30 anos atrás, ou há 40, era dominar a língua francesa, dominar, na altura até era a datilografia, portanto não era o computador, mas era a datilografia. Então, mas, bom, um conjunto de competências que a minha mãe na altura entendia e que era o que nós precisávamos para ser uns bons profissionais e para ser umas boas profissionais. E esse cuidado a minha mãe teve sobretudo com as meninas, porque queria nos dar ferramentas para nós podermos
alcançar o sucesso, como dizes, seja o sucesso aquilo que for. E, portanto, quando eu venho com... Eu cresci com esta ideia. E quando eu estou ali nos 20 anos de experiência profissional, já não tenho receios, já piso o terreno e já sei o terreno que eu estou a pisar. E tenho que fazer aqui um freio. Claro que vem aqui um pouco de tristeza, mas que é momentânea. Não quer dizer que um ou outro momento ela não venha, mas é momentânea porque, por tudo o que há de vir, pela razão que me leva, e aqui vem o nosso porquê, não é? A razão que me levou àquela decisão, e nós temos que assumir a decisão que tomamos. E, portanto, isto, porque é que eu tomei, porque é que o sentimento, e perguntavas o sentimento, e até achei interessante responder a esta questão, que é medo, não vou aqui esconder, e análise de risco fazer, e, portanto, com medo, e então fiz uma análise de risco. Que características é que eu entendo aqui que são importantes? Eu entendo que esta análise de risco é importante, o nós podermos perceber até onde é que nós vamos, até onde é que nós conseguimos ir, quem é que nos pode ajudar. E eu entendo que a humildade também no sentido de entendermos que competências é que temos e o que é que não temos, o que é que nos falta. Porque eu, para poder ser livre financeiramente, digamos que eu tenho que ter um maior controlo, e nisso a nossa amiga a embaixadora Lucila nos pode ajudar, que é um controlo financeiro, porque pode ser um mês 1000, ou 2000, ou 500, ou 5000, ou 4000, e portanto eu tenho que adquirir aqui uma série de hábitos e skills e hábitos que vêm de encontro ao novo eu, à minha nova identidade. Eu recordo-me que na altura, portanto, o meu primeiro pensamento foi a análise de riscos, como disse, e o segundo foi que pessoa é que eu não me quero tornar. E então eu recordo-me na altura, e eu em vários momentos da minha vida o faço, é uma análise dos meus valores. Eu quero continuar a ser uma pessoa honesta, eu quero continuar a valorizar a justiça, livre tem a ver comigo, não é? Mas honestidade relativamente aos outros, justa relativamente aos outros, ética no sentido de eu sou o que sou, é isto que eu posso dar, mais em termos de tempo ou de qualificações não posso. Então esta questão aqui dos valores foi algo que eu também me recordo que na altura eu sabia que ao ter que assumir uma nova identidade, eram estes os valores, os meus princípios dos quais eu não abdicava. Okay? E este é o segundo pensamento que eu me recordo que na altura tenho e que frequentemente, quando há um baque na minha vida que eu tenho que repensar aqui o chip, isto é algo ao qual eu volto aos meus valores. Depois, algo que na altura também foi para mim importante e que tem sido, porque já estou nesta vida quase há 10 anos, não sei o dia da manhã, sou eu que tenho que o fazer, sou eu que tenho que fazer acontecer, que é a proatividade. E, portanto, não posso ficar à espera de quem vem ter comigo, eu é que tenho que ir ter com eles, e tenho que ser proativa relativamente a isso. Comprometida também, o comprometimento com aquilo que eu digo que faço, e isto, no meu caso, vem tudo muito bater com os meus valores. Comprometida com o que eu faço porque eu quero ser uma pessoa íntegra. Porque eu quero ser reconhecida como uma pessoa íntegra, porque para mim a integridade é algo que é um valor importante, porque tem a ver com a honestidade, com o ser honesta comigo mesma. E, portanto, se eu digo que, e se estou com um cliente e digo que vamos alcançar um objetivo, ou se partilhamos, eu quero ser íntegra com isso. Eu não quero que mais tarde me digam que eu menti ou que não fui honesta. Isso, para mim, seria das piores situações. Então, além dos valores, a proatividade, estarmos comprometidos, a humildade de reconhecermos até onde é que podemos, porque eu não domino tudo, eu não domino todas as áreas, e já tivemos um pouco esta conversa, e eu conheço um pouco da área das empresas, como é que os negócios se desenvolvem. Na área humana não é naturalmente a minha maior apetência. Eu vou aprendendo com a vida e vou lendo livros e vou fazendo alguns cursos, mas tenho muito mais apetência para a área da tarefa e do negócio em si do que propriamente da pessoa. E diria que aqui mais duas. Criatividade, eu não sou uma pessoa muito criativa, não me considero uma pessoa muito criativa. Aliás, eu em 2015 obriguei-me a fazer um mestrado em design com
colegas de cabelo verde, azul e vermelho, e que vestiam de uma forma diferente da minha e que pensavam de uma forma diferente da minha. E eu, em 2015, obriguei-me a emergir neste ambiente, num ambiente assim, porque eu achava que eu tinha que ser criativa e tinha que compreender totalmente fora da caixa. Total flexibilidade, né, Olga? Disruptivo total. Então eu posso-vos dizer, eu pensava para mim em que momento de lucidez é que eu pensei estar aqui. E eu pensava para mim, mas em que momento de lucidez? Eu não posso estar lúcida quando eu disse que vinha para fazer este mestrado, eu não podia estar lúcida, portanto, esta característica minha também, assim, de ser um pouco também rebelde, às vezes provavelmente procurar uma solução que é um pouco também fora seria fora do normal. Mas há uma outra característica que eu também acho que é importante, a compaixão. Compaixão no sentido de compreendermos os outros, empatia. Não é pena, não é situação de pena, mas é compaixão, compreender o outro, compreender empatia, não é compreender os sapatos dos outros. Nós nunca sabemos o que está dentro da casa das pessoas. E já todas tivemos oportunidades de às vezes haver até comportamentos que às vezes nós até nem sequer valorizamos, não é valorizamos, não entendemos, não compreendemos, e depois há um histórico por trás. Há uma história toda que faz com que as pessoas tenham. Então, assim, características, no meu caso, aquilo que eu considero é sempre uma análise de risco. Eu acho que devemos empreender, mas deve ser feita uma análise de risco, porque cada pessoa tem a sua situação e, portanto, se eu digo vai e faz, a outra pessoa pode precisar de 6 meses, de 1 ano, de 2, para preparar um ambiente que o permita. A análise de risco é algo que eu sugiro sempre. Outro, a autenticidade. A autenticidade é quais são os meus valores. Então, a honestidade, a justiça, a ética, a liberdade para mim é importante. Eu quero sentir-me livre, eu quero ser livre. E, portanto, esta questão dos valores. E depois a outra parte, que é o sermos proativos, o sermos comprometidos connosco, sermos humildes e reconhecermos que não sabemos tudo, com quem é que podemos aprender e onde é que podemos aprender e que cursos é que precisamos, ou que mentores, ou que pessoas é que precisamos. Sermos criativos nas soluções também, e daí eu ter ido buscar aqui algumas ferramentas que me pudessem ajudar a ser criativos. E, por fim, a compaixão, creio que disse a compaixão, de percebermos os outros, assim, de uma forma muito breve.